Fernando. Eu estava tudo feliz ali na pontinha. Professor Fernando Amaral. Deixa eu dar uma explicação sobre essa questão do professor, porque, como o Fábio coloca, dá a impressão que eu tenho ojeriza ao título e alguma coisa nesse sentido. Mas a explicação, vocês vão entender. Eu não sou professor realmente, não sou professor de direito, não tenho. Não entrei na universidade como professor, eu sou jornalista, trabalho na TV universitária, atualmente na rádio. E essa coisa do professor veio muito por acaso quando me chamaram para fazer parte da disciplina optativa de jornalismo esportivo, e eu acabei entrando como um auxiliar do professor efetivo. E aí os alunos começaram a espalhar esse troço e começou a me preocupar. Eu comecei a achar, vai que de repente tem algum professor achando que eu estou me auto-intitulando de professor, isso pode acabar na questão corporativa que você acabou de falar, da blindagem, barará, eu tendo que me explicar em algum com desse, né, com os túneis e não sei o quê. Então eu sempre faço questão de eu não sou professor, gostaria muito de ter sido, né, mas por opções outras da vida acabei não sendo. Mas vamos lá, o que interessa. Eu ia começar de um jeito, mas por cima do que foi dito, eu vou começar de outro. O processo de domínio do produto futebol, ele começa exatamente aonde nos parece absolutamente livre disso, que é na peladinha do fim de semana, lá de São José do Ipicu, por aquelas pessoas que têm, não um clube, mas uma organização, como disse o professor, que são considerados times de futebol e que se reúnem num fim de semana. Normalmente por pessoas que trabalham, normalmente por pessoas que não têm nenhum compromisso profissional com aquilo. Então eles criam lá o Lá Vai Bola Futebol Clube e do outro lado eles criam o Come Dorme Futebol Clube e esses dois se encontram no fim de semana para um entretenimento. Só que eles, para conseguir algum tipo de benefício, eles vão precisar se associar a uma pequena liga local. E esta pequena liga, para sobreviver, precisa se associar a uma liga maior e dali por diante. Como é que isso ocorre? Lá para as tantas, num determinado momento, essa pequena liga de peladeiros que, quando terminam a pelada, vão para um bar tomar cerveja e conversar abobrinha, recebe a visita de um representante da liga maior. E o que faz esse representante? Ele chega lá e diz, olha, vai haver uma eleição, nós precisamos continuar, porque nós temos esses objetivos, esses. Aquela falácia política que todos vocês conhecem. E nós gostaríamos de contar com o seu apoio. Como nenhuma eleição, normalmente, com um colégio eleitoral pequeno, ganha por proposta, alguém tem que oferecer alguma coisa a alguém. E o que ele faz? Ele oferece a esse presidente dessa liguinha 2 kits de uniformes de futebol. Em tese, esses 2 kits eram para ser distribuídos com o Lá Vai Bola e o outro com o Come Dorme. Não são. O presidente da Liga se apropria dele, porque a Liga e esse é o grande golpe que se usa no futebol, um evento, uma entidade privada que não tem que dar satisfação a ninguém, esse é o golpe que eles usam, tá? Ele se apropria, revende aquilo e fatura algum. Posteriormente, esse presidente dessa liga maior vai receber a visita de um representante da federação estadual, que precisa se reeleger. E aí ele vai, esse presidente, aquele mesmo blá blá blá, só que dessa vez ele oferece 4 kits, né? Oferece entradas para o jogo América e ABC das 2 finais, tá? E chama o cara para uma reunião em Natal, onde o sujeito vai ficar no Chefs, por exemplo. O cara que saiu lá de Jucurutu
que nunca viu um hotel na vida, de repente chega no Sheraton, aonde ele pode comer, beber e dormir sem gastar um tostão. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça dele? Eu sou quase um Deus. Eu sou Deus. Não, na verdade ele olha para o presidente da federação como aquele é Deus, eu sou quase um Deus. Então, muito bem. A mesma coisa ele faz. Ele se apropria daquele material, aqueles ingressos ele não vai distribuir lá para a comunidade, ele vai distribuir para os familiares. E a vida segue. De repente, o presidente da federação local recebe a visita de alguém da CBF. Senhores, os senhores não têm ideia do que isso possa ser. Eu vou citar um outro país em outro lugar, para que ninguém diga que eu sou preconceituoso e que eu estou fazendo, né? Mas imaginemos o presidente da Federação de um estadozinho do Burundi, perdido lá no meio da selva, o máximo que ele conhece são uns 3 ou 4 rinocerontes, alguns leões, e de repente ele é levado para a capital. Esse lugar aí? Essa turminha aqui. É levado para a capital, no caso Rio de Janeiro, para a sede da CBF. Lá ele não vai receber, se homem, ele não vai receber um ticket, uns kits, não. Ele vai receber tapete vermelho, uísques da melhor qualidade e visitas de moças profissionais, tá, que estarão à disposição dele para eventos, digamos, de entretenimento, né? E todas as mordomias que os senhores possam imaginar. O que vai fazer esse cara? Vassalagem é bom, rapaz. Eu não vou largar mais esse osso. Porém, o presidente da CBF vai para a FIFA. Zurique. Suíça. First World. Ele vai pela primeira vez tomar o uísque escocês de verdade. Andar numa Ferrari original. E vai ter moças de todas as nacionalidades. Aparecerão romenas, tchecas, russas. Se forem mulheres, serão tratadas também da mesma forma, com uma elegância muito maior. Porque não se iludam, esses caras são extremamente elegantes. E essa é a cadeia de poder que mantém a FIFA viva, começando lá embaixo. Comecei dizendo isso para que vocês entendam o seguinte: o futebol, ele se tornou um esporte global um pouco antes do que Fábio imaginou. Ele vai se tornar global com o advento de um cidadão à presidência da FIFA chamado João Avelange. É triste dizer isso, mas fomos nós, brasileiros, que inventamos a corrupção na FIFA e todo esse processo que nós conhecemos. A FIFA até então, ela era uma entidade preocupada com o jogo e o regulamento do jogo. Comandada por um cidadão chamado Stanley Bruce, foi o último presidente que pensou desse jeito, que tinha 2 defeitos. Ele era eurocentrista e era elitista. O que isso significa dizer? Ele considerava que a Copa do Mundo era um evento da América do Sul e da Europa, e que não interessava ter asiáticos, africanos, centro-americanos e nem norte-americanos na história, porque eles não agregavam nenhum valor técnico, só. O que em tese ele tinha razão, tá? Em tese ele tinha razão. Quando João Avelange chega à FIFA, mas ele tinha 2 virtudes. Era um homem extremamente íntegro, em inglês, com todos os princípios vitorianos, né? E era um homem honestíssimo. Não existe uma história de uma moeda tirada da FIFA ou repassada para alguém através de Stanley Bruce. Quando João Avelange chega, a primeira coisa que acontece com o Avelange é que ele toma um susto.
A sede da FIFA era uma casinha, onde o secretário-geral, na época, que era um solteirão e não tinha para onde ir, morava lá com o cachorro dele. Era assim que a FIFA era. E João Avelange percebe, primeiro, que ele tinha uma teia de poder enorme, e segundo, ele percebe que aquilo era um negócio altamente rentável. Para aumentar a teia de poder, ele quebra o eurocentrismo e quebra o elitismo. E abre vagas para seleções africanas, asiáticas e daí vai. E se associa a um cidadão chamado Horst Dassler, que é o fundador da Adidas. E é este cara, ele funda isso com os irmãos, e é este cara que faz João Avelange entender a possibilidade dos grandes negócios. E a partir daí a FIFA se torna uma corporação no sentido clássico da palavra corporação. A FIFA tem hoje, se eu não me engano, entre 206 ou 208 filiados. A ONU não consegue isso. Por outro lado, a FIFA tem um domínio sobre esses caras que a ONU não consegue ter. É impressionante. Né? Existe um episódio muito interessante quando a ilha de Formosa resolveu aderir à FIFA. A China não queria, exatamente pelas questões políticas dele. E ficou uma confusão danada, e o Avelange fez uma viagem a Formosa e fez uma viagem à China. E muito habilidoso, porque Avelange tinha um monte de defeitos, mas duas coisas não se pode negar nele. Ele era profundamente brilhante, uma inteligência privilegiada, e era habilíssimo nas relações pessoais dele. E ele vai à China e diz aos chineses o seguinte, desse modo que eu vou dizer, não teve outra palavra. Ou os senhores aceitam a entrada da ilha, ou nós expulsamos a China da FIFA. E a China fora da FIFA não existe futebol na China. Vocês passam a ser párias e serão ninguém. Os chineses resolvem topar, mas fazem uma exigência. Que a ilha passasse a se chamar Taiwan na FIFA e não Formosa. E ele vai conversar com o Chiang Kai-shek, que ainda era o presidente de Formosa, e Chiang Kai-shek diz não, mas eu só quero se for Formosa, senão não interessa. E esse cara, esse Avelange era tão brilhante, era criminosamente tão brilhante, que ele fez uma pesquisa imensa sobre o problema, e no meio dessa conversa ele tira uma camiseta fabricada em Formosa, e diz ao Chiang Kai-shek o seguinte, esse produto é feito pelos senhores, exportado para todo o planeta. É verdade? Chiang Kai-shek? É. Ele diz, olha, se o produto que os senhores exportam para todo o planeta usam na etiqueta Made in Taiwan, por que não usar Taiwan na FIFA? Quebrou o argumento do cara e Formosa entra. A partir daí, né, a partir de todo esse processo de convencimento, o futebol começa a criar nichos econômicos importantes. A China passa a ser um deles, mas isso só vem muito posteriormente. E os clubes começam a perceber que só o seu nicho nacional ou regional não os levaria a absolutamente nada. Eles precisavam ampliar isso, eles precisavam fazer isso se tornar maior. E começam a usar uma prática que o Brasil, infelizmente, nunca usou. Aliás, o Brasil, ele é surreal, porque o Brasil só desperta para as coisas 50 ou 60 anos depois que elas aconteceram nos outros lugares. Aí alguém faz, rapaz, a gente precisa fazer isso, não é verdade? Então, resultado. Esses clubes começam a aproveitar as brechas dos calendários para criarem uma coisa chamada pré-temporada. E essa pré-temporada nunca era feita na sua própria cidade ou no seu próprio estado. Ou eles transferiam para estados, ou cantões, ou províncias, seja lá qual for o país, do seu próprio país para divulgar o clube em outros locais,
ou eles começam a transferir para outros países. Hoje, por exemplo, Fábio falou no Barcelona, mas Barcelona, Real Madrid, Manchester United e quase todos os clubes ingleses, eles são mundiais. Os chineses têm adoração pelo Manchester, pelo Liverpool e pelo Arsenal. Tá? Hoje o mercado chinês consome brutalmente tudo que é produzido por esses times. Como eles não são loucos, e há uma coisa no futebol que eu admiro, na corporação de futebol que eu admiro, que é a capacidade de não criar barreiras estúpidas. A Inglaterra, quando resolveu se profissionalizar com a criação da Premier League, isso é, tornar aquilo, vamos dizer, mais lucrativo, o que eles fizeram? Pegaram um avião e foram aos Estados Unidos. E sentaram com o pessoal do entertainment esportivo americano. E aprenderam como aqueles caras faziam as festas, as aberturas, os encerramentos e como os caras faziam o negócio. A Premier League hoje é o campeonato mais rico do planeta. Inegavelmente. Os ingleses trouxeram tudo isso e começaram a produzir. Fizeram mais. Abriram o capital dos seus times. Liquidaram o clube e criaram um clube-empresa com uma visão mundial. Hoje, o dono do Manchester é um americano chamado Malcolm... Família Glazer. Oi? A família Glazer. Malcolm Glazer, que agora a família toma conta. O Manchester City é de um árabe, né? O Arsenal está na mão de um indiano e daí vai. Esses caras vieram para a Inglaterra, investiram milhões, só para vocês terem uma ideia, o Manchester City, até a entrada desse árabe, era um clube rival do Manchester United, mas que não tinha lá grande coisa. Acabou de inaugurar um centro de treinamento de 800 milhões de euros, que é uma coisa de primeiríssimo mundo, uma coisa fantástica. Nessa reta correm os alemães um pouco mais seguros, com alguns condicionamentos. Os franceses vão, os espanhóis vão, os espanhóis também um pouco mais seguros, se bem que eles têm uma coisa chamada SAD, que é todo clube na Espanha, à exceção do Barcelona e do Real Madrid, são SADs, que é Sociedade Anônima, Sociedade Anônima Desportiva. Esses caras abrem, Portugal abrem, e eles começam a trazer jogadores do mundo inteiro para lá. Agora, qual é a grande curiosidade disso? Os mesmos clubes que se globalizam e que buscam, né, ter uma penetração no mundo inteiro, sofrem com um problema local, principalmente na Europa, que é a questão do nacionalismo, né, e da regionalização e do bairrismo. Eu estou falando bairrismo no sentido de bairro mesmo, desses clubes. Se vocês pegarem todos os clubes europeus, vocês vão perceber que os escudos são todos eles ligados na heráldica. Eles todos têm uma função muito militar, uma função muito de clã, uma função muito ligada ao poder quase medieval da sua localização. A origem deles é basicamente essa. A maioria desses clubes na Inglaterra, eles são dentro de bairros, os estádios são dentro de bairros e tem uma função dentro do bairro. Eles reúnem as pessoas, eles são quase um pub, onde todo mundo vai, se reúne e dá aquela sensação de eu participo de algo, eu sou parte de algo importante. E aí você tem slogans interessantes, como o Bayern de Munique usa, por exemplo, Mia Samia, que é somos o que somos o que nós somos. Então, eles se colocam acima, eles não se consideram alemães, eles se consideram bárbaros. É uma coisa para eles maior do que ser alemão. Já o Liverpool pega e cria numa música We'll Never Walk Alone, vocês jamais caminharão sozinhos. Isso dá uma força de união muito grande. E eles passam a montar pequenas
pequenos exércitos de torcedores que fazem parte da hierarquia dentro daquilo. Esses pequenos torcedores, esse pequeno exército, com a crise econômica inglesa e uma série de coisas, acabou se transformando no que os senhores vêm reconhecer como hooligans. Esses hooligans criaram guerras internas dentro dos países, dentro das cidades. Você na Inglaterra caminhar com a camisa do Tottenham por qualquer lugar que não fosse o bairro de Tottenham, você estava liquidado. Você sair com a camisa do West Ham, ou com a camisa do Queen's Park Rangers, ou com a camisa do próprio Arsenal, era um risco de vida. Só para vocês terem uma ideia da força disso, na guerra da Iugoslávia, as milícias foram formadas em duas torcidas. A milícia sérvia sai da torcida do Estrela Vermelha, conhecida como Delia, comandada pelo... Parece que a pouco eu preciso me lembrar, Delícia é um inferno, eu preciso anotar essas coisas. Comandada pelo chefe de torcida, que era um cara que já tinha passagem pela polícia, mas era muito ligado ao exército da Sérvia, enfim. Eles formam esse grupo e esse grupo comete barbaridades na Croácia. Já os croatas vêm dos Bad Blue Boys, que eram a torcida do Dinamo de Zagreb. E esses caras formam milícias que depois vão cometer barbaridades dentro da Bósnia. Para vocês terem uma ideia, quando eles mandaram, os croatas mandaram tropas para o Afeganistão, a bandeira que esses caras usavam no Afeganistão era a bandeira do Dinamo Zagreb ou a bandeira dos Bad Blue Boys. Eles não usavam a bandeira da Croácia nos tanques, eles usavam essas bandeiras. E aí, mais chocante de tudo é que você vê talibãs lutando contra esses caras usando a camisa do Arsenal, ou a camisa do Real Madrid, ou a camisa do Barcelona. Hoje na Síria você pega milhões de fotos de combatentes, inclusive do Estado Islâmico, com a camisa do Real Madrid. Onde é que o Brasil fica nisso? Em lugar nenhum. Porque o Brasil é um país resistente a perceber algumas coisas. Nós nos consideramos muito, nós somos muito egocêntricos. O clube dele, o Flamengo, houve uma reunião no Rio de Janeiro há uns 5 ou 6 anos para se falar exatamente de marketing esportivo. E no meio dessa reunião, o representante do Flamengo, desculpa, eu não estou fazendo nenhuma gozação com o Flamengo, apesar de ser baixo, mas não é por aí. Muito arrogantemente, declarou o seguinte: o Flamengo tinha um representante do Manchester United e o cara disse, o Flamengo tem 36 milhões de torcedores. O cara do Manchester, muito mais humilde, disse, bom, nós no Manchester temos 4 milhões e 500, mas sabemos o nome e o endereço de todos eles. Porque eles realmente globalizaram isso ao ponto de, lá no final, de saber quem é você, de transformar você em parte disso. Então, quando o cara hoje grita lá no gol do Barcelona, ele está, aos poucos, sendo recolonizado, não pelo Estado espanhol, não pela Armada espanhola, mas pelo Barcelona. Ele está assumindo o Barcelona. O Flamengo está morrendo, o Vasco está morrendo, o Internacional está morrendo. Porque esses caras compreenderam, e aí vem a palavra perfeita que ele usou, que isto é um fetiche, ser de alguma coisa importante. Ninguém quer pertencer ao exército de Brancaleone, apesar dele ser muito simpático. Todo mundo quer pertencer ao exército do Kaiser, que é muito menos simpático, mas tem uma outra postura. O futebol, ele além dessa penetração, aonde ele vai permeando tudo, ele vai entrando em absolutamente tudo, porque ele cria coisas que estão
dentro de cada um de nós. Todos nós precisamos de um ídolo, todos nós precisamos de alguém para admirar, todos nós precisamos de um cara para a gente gozar, e o futebol cria essa situação. Se você vai no estádio de futebol, se você senta e observa sem paixão, você vai perceber que todo o macrocosmos que você vive está dentro daquele microcosmo. Mas com situações que não acontecem fora. Por exemplo, nos antigos estádios, quando um gol saía, o professor universitário abraçava o vendedor de pipoca sem o menor constrangimento e trocavam beijos. E um dizia para o outro, eu te amo. Na verdade, estava amando a porcaria do time, mas eu te amo, você é maravilhoso. Isto é uma das coisas que torna o futebol fantástico e fascinante. Ele cria uma relação de união entre pessoas que são absolutamente divergentes, adversas e que jamais se cruzariam na vida comum. O futebol criou uma coisa, esse dia eu já conversando com os amigos sociólogos, isso até seria bom de você dar uma pensada nisso, você e Fábio, com mais calma. O futebol fez muito mais a favor da não segregação do que todos os discursos e todos os textos sociológicos que eu conheço. Vocês já perceberam que a Alemanha escureceu? A seleção alemã escureceu? A seleção suíça escureceu? A seleção francesa está toda pretinha, desculpa a expressão. A brasileira se tatuou muito. A brasileira está toda tatuada, porque os europeus se tatuavam. Tá? E aí você vai vendo, eu vi esses dias um negócio fantástico, a seleção da Finlândia com 2 negros. A Finlândia. O melhor jogador da Áustria, o Alaba. A Áustria. O Alaba. A Polônia, que é um país extremamente racista e as pessoas não sabem disso, né? Tem jogadores negros. Os alemães levaram os turcos, levaram descendentes de tunisinos. O asiático levou Zico, né? Então, esse trabalho, o futebol começou a dar às mulheres uma visibilidade que elas não tinham. Hoje está rolando o campeonato, a Copa do Mundo de Futebol Feminino no Canadá. Senhores e senhoras, o jogo do Canadá de abertura deu 43 mil pessoas. Nem o Flamengo põe isso no Campeonato Brasileiro. Nem o Flamengo põe isso no Campeonato, nem o Corinthians põe isso no Campeonato Brasileiro. Na Europa e nos Estados Unidos, o futebol feminino ganhou uma força e um status brutal. Nas escolas americanas, a maioria das disputas entre meninos e meninas, né, entre futebol, é feito em conjunto. Eles, desde cedo, eles colocam meninas e meninas para jogar juntos. Essa separação só acontece quando eles começam a crescer e vão para times competitivos. Por que as americanas têm uma habilidade grande, uma força física muito grande? Exatamente por essa coisa lá de baixo. A menina que vai jogar futebol, ela não vai jogar futebol como as menininhas todas delicadinhas. Ela vai jogar no meio de homens, alguns até mais velhos. Então elas aprendem a jogar usando toda a força física necessária e tudo que elas podem usar para se livrar daquela marcação mais forte, daquela pressão masculina que elas têm dentro do campo. E isso se espalha pelo mundo. Se joga futebol no Afeganistão. Moças, todas cobertas, coitada, morrendo de calor, que aquilo é um inferno. Né? Tem uma coisa que os árabes não gostam, meus amigos árabes não gostam, que eu digo para eles, eu digo, vocês não gostam de mulher, vocês gostam de lençol. Né? Vocês vêm no lençol, vocês ficam desesperados. Ai, meu Deus, que coisa linda. É um tal de cobrir a porta. E naquele calor, aquilo deve ser horroroso. Então, muito bem. Se jogam, hoje no Afeganistão se joga futebol. O Iraque tem uma seleção feminina de futebol. O Irã tem uma seleção feminina de futebol. E o futebol hoje é visto por milhões de pessoas em todos os lugares. O último jogo do Real Madrid contra o Barcelona pela Copa da Espanha deu uma audiência estúpida. Eu tinha um número, não me recordo agora. O futebol entra e ele é mais forte que os estados, às vezes.
ele se torna mais forte que os estados. Os presidentes de países usam o futebol e querem o futebol porque o futebol lhes traz uma popularidade imensa. Nós não trouxemos a Copa, e aí me desculpem, vai parecer uma crítica ao amado presidente Lula, né? Mas não é uma realidade. Quando Lula trouxe a Copa do Mundo, e ele brigou pela Copa do Mundo, pelo Brasil, ele não estava pensando só na Copa do Mundo como evento, ele estava pensando na Copa do Mundo como um fator fundamental e primordial para alavancar as futuras eleições. Ele precisava daquilo para colocar o Brasil e ele, o governo dele, de cara para o mundo. E foi um momento em que ele foi muito popular, tanto aqui quanto lá fora. Nós só não podíamos ter feito, porque nós não estávamos, não era ainda o nosso momento. A nossa economia, apesar de estar bem naquele momento, mas ela não era tão sólida para suportar tudo o que a Copa do Mundo exigia que ela suportasse. Falando da FIFA, a FIFA, como ele diz, ela não é uma organização no sentido baixo da palavra criminosa. Ela comete crimes, não a FIFA, a instituição, os seus membros, sim. Porque é um jogo de poder extremamente grande. É um jogo onde cada conquista significa muito mais do que aquilo que nós percebemos. O senhor Warner, que era de Trinidad e Tobago, eu fui levantar tudo desse cidadão. Ele era um homem simplório dentro de Trinidad e Tobago. E que, de repente, é alçado à condição de presidente da Federação de Trinidad e Tobago. Que depois é levado para a Comembol. E ele passou a ser algo que ele jamais imaginou que pudesse ser. Ele era um homem simples, de uma ilha paupérrima. E aí ele percebeu que ele podia ser muito mais, que ele podia ser rico. E ele começou a vender o produto que ele tinha, o melhor produto que ele tinha, que era uma foto dele. Mas isso não foi um encanto só do Warner, o simplista, foi um encanto de um sujeito chamado Chuck Blazer, que é um americano, que não era pobre e que não era paupérrimo. E que hoje foi ele que abre essas investigações. Ele começa a ajudar o FBI em 2011, e vou explicar para os senhores por que ele começa, porque o FBI o chama e diz que todos os crimes que ele tinha cometido dariam a ele um mínimo de 75 anos de prisão. O cara tem 70 anos, isso significa prisão perpétua. Então, o cara olhou para um lado, olhou para o outro e disse: ei, peraí, rapaziada, a tortura já foi grande, eu confesso tudo, e abriu tudo. E o FBI consegue desmontar algo que todo mundo que vivia no meio do futebol já sabia. E aí vem uma outra coisa que ele coloca bem, que é a cumplicidade que torcedores e os membros dessa corporação têm com todo um processo ilícito, um processo antiético. O torcedor, vocês vão me desculpar, eu vou usar uma palavra forte, o torcedor, o homem, a pessoa, enquanto torcedor, ela é absolutamente canalha e desprezível. Gostei da sua expressão. Vou lhe explicar. Eu gosto quando isso acontece, é bacana. O mesmo sujeito que você amou há 2 minutos é o mesmo sujeito que você está xingando a mãe dele 5 segundos depois. Quando eu descubro um erro, qual é seu clube? Como? Qual é seu clube? Palmeiras. Pronto. Quando eu vou lá, na carinha dela foi ótimo, vai, meu Deus, que tristeza. Quando eu vou lá e exponho uma sujeira do Corinthians, você se torna o sujeito mais ético e mais decente do mundo. Mas se eu digo, o Palmeiras, junto com a W Torres, cometeu todo um monte de irregularidades, inclusive contra o meio ambiente, na construção da sua arena, o que você diz de mim? Este filho da puta falando do meu time. Ele só podia ser um carioca vascaíno de merda. Ponto.
E ninguém toca nessas coisas porque elas ficam acima do bem e do mal. Porque o meu time é maior. Vocês estão entendendo como é que funciona essa coisa da hipocrisia humana? O meu amor pode tudo, o amor do outro tem que ser severamente investigado. E nós que nos dizemos contra manipulação, contra manobra, nós manipulamos o tempo todo e manobramos o tempo todo de acordo com nossas conveniências. Ou não? Então as torcidas são muito responsáveis por isso. Elas ajudam no comportamento antiético, elas ajudam no comportamento ilícito, elas ajudam no comportamento criminoso, do mais alto ao mais baixo, onde você quiser colocar. Eu tenho, infelizmente eu não posso colocar isso em público, porque eu preciso provar, e é uma droga essa coisa do ponto. Mas eu sei de dirigentes... Lá no Burundi? Não, eu posso ser mais específico Eu sei de dirigentes que gostam de músicas regulativas e até tem bandas regulativas que levaram dinheiro para juízes de futebol para que o seu clube Corpinho ganhasse o jogo. Eu sei de dirigentes que, de luto por usarem preto e branco, muito tristes com aquela situação, precisavam da vitória e cederam apartamentos que tinham vazios para que 2 ou 3 juízes, durante o Campeonato Brasileiro de 2010, ficassem hospedados aqui na Série C. É tão fácil. É só juntar 3 letras. Então, o resultado. Esses caras, eu sei de tudo isso, e sei quem são, e sei o nome do árbitro. Mas eu não posso fazer nada. Um deles uma vez disse para mim, você tem razão, mas prova. E você fica com aquela famosa cara de babaca. No Burundi é terrível. E isso só acontece no Burundi. Por outro lado, esse eu posso dar o nome, não tem problema nenhum, porque isso é corredor aberto. Só fugir um pouco para desopilar. O América precisava ganhar um determinado jogo. E aí foram ao juiz e disseram, olha, nós vamos lhe dar uma certa quantia para você ganhar, para você nos ajudar a ganhar o jogo. Esta quantia era, se eu não me engano, uma coisa como 50 mil reais. Chamaram o diretor do América, tá? O senhor Pio Marinheiro, tá? E disseram, Pio, você vai levar esta mala do Rio, você vai ficar no mesmo hotel que o juiz, quando ele embarcar no avião, você entrega a mala para ele e está tudo resolvido. Ok? Assim feito, assim aconteceu. Só que quando terminou o jogo, o América perdeu. Aí os caras ficaram doidos. Perdemos o nosso dinheiro. Não, perdemos o jogo e a nossa grana. Aí correram em cima do juiz. O juiz não. Nós combinamos quanto? Os caras, não, nós combinamos 50 mil. Eu recebi 25. Então não tem acordo. Aí foram a Pio. Porra, Pio, o que aconteceu? A mala lacrada, rapaz. O cara foi numa loja no Rio de Janeiro, que os caras são especialistas nessa sacanagem, abriu a mala. Aí Pio disse, e vocês acham que eu ia fazer esse trabalho todinho de graça? Ele tirou isso. Então funciona assim. Aí você conta essa história, o torcedor do América diz, você está querendo tumultuar o América. Não, é uma realidade. Agora, por outro lado, né, e voltando à globalização, o futebol permitiu a que moços e moças, no caso dos europeus, conhecessem uma realidade que eles possivelmente jamais fossem conhecer. Você tirou moços do Brasil e os colocou na Ucrânia, na China, na Rússia, na Alemanha. Alguns criticam isso, porque foi feito de uma forma muito atabalhoada, muito açotada, alguns passaram problemas, necessidades, outros foram abandonados. Eu já vejo um pouco diferente. Eu acho que, por pior que tenha sido, alguma coisa aconteceu de bom
Porque aquele cidadão teve uma experiência que ele possivelmente jamais teria, e isto acrescentou naquela vida que se vivesse naquele mesmo lugar e morresse ali, não teria acontecido. O futebol trouxe rapazes da África que morreriam de fome lá, que seriam ninguém, que jogariam um tempo, que depois voltariam às suas tribos ou aldeias e ficariam na mesma miséria, colocou esses caras num patamar que eles jamais imaginaram. O que vocês acham que Drogba seria se tivesse continuado na Costa do Marfim? O que vocês acham que um Pogba seria se tivesse continuado, acho que é Camarões? Ou o que vocês acham que teria acontecido a Balotelli se a família italiana não tivesse o adotado e o futebol tivesse adotado? O Messi, né? Messi. O Messi é um autista, não sei se vocês sabem disso. Não, ele é autista mesmo. Ele fez um tratamento na Espanha. Ele foi para a Espanha para fazer um tratamento na Espanha. O Cristiano Ronaldo era um menino paupérrimo de rua na Ilha da Madeira. Hoje o Cristiano Ronaldo, e aí me permitam contar duas histórias dele, porque eu sou fã dele, não que ele seja jogador de futebol, apesar de eu achar que ele joga muito, mas ele é um grande ser humano e as pessoas não conhecem isso. Cristiano Ronaldo hoje, a favela em que ele morava na Ilha da Madeira não existe mais. Ele fez o que os governos nunca fizeram. Ele mudou aquilo, ele é amado no lugar. E por outro lado, ele já gastou uma fortuna adotando crianças com câncer e bancando o tratamento. Vocês lembram na Copa do Mundo que ele apareceu com um corte de cabelo que era só um? E que todo mundo, com aquela velha maldita mania que as pessoas têm que dar opinião sobre tudo, menos aquilo que até aquilo que elas não sabem. Né? E aí todo mundo começou a criticar, tal. Aquilo ali era uma homenagem a um menino que ele gastou quase 280 mil euros no tratamento de câncer desse garoto. Aquilo era o lugar da cirurgia. E essa criança morreu. E no dia que ele soube da morte dessa criança, ele chorou muito no vestiário. Ele é um ser humano fantástico, assim como o Ronaldinho Gaúcho, que todo mundo pensa que é só um porra louca. Não é não, ele é uma figura humana genial. Ronaldinho Gaúcho, todo jogo dele, ele identificava um doente, uma pessoa com deficiência de locomoção ou mental, porque na Europa vai muito essas pessoas ao estádio, e ele no final do jogo, ele sempre dava a camisa dele para essas pessoas. Ou procurava ajudar no tratamento. Ronaldinho poderia ter feito isso se tivesse continuado no Grêmio, se ele não tivesse sido globalizado pelo resto do mundo e se tornado uma estrela. Ele jamais poderia ter feito isso. Então, o futebol colocou o mundo de frente para o mundo. Né? E de uma forma muito forte. De uma forma assim, as pessoas passaram a conhecer algumas coisas que para elas eram desconhecidas via futebol. Que é um esporte fascinante. E eu sempre brigo muito dizendo o seguinte: o futebol, todo mundo, o futebol é ilógico. Não. O futebol é absolutamente ilógico. O que ele é imponderável. O que ele tem de fundamental é imponderável. Porque se você for discutir lógica, é muito fácil de provar o que eu estou dizendo. Você pega todos os campeonatos do Rio Grande do Norte, do primeiro até aqui, e você vai ver quem ganhou mais, o que significa que a lógica imperou muito mais vezes. Quando o Potiguar ganhou, ou quando o Açu ganhou, ou quando o Corinthians ganhou, foi um imponderável que apareceu. E para encerrar, para que a gente possa conversar mais, a FIFA, bem disse o professor, não vai ser extinta. Esqueça. As teias dela são muito fortes. O mundo precisa dela. Até para dar uma cara de organização às coisas. Porque se cada um fosse viver de acordo com as suas regras e pensando de acordo com as suas características culturais, o futebol seria uma bagunça total. Eles vão continuar existindo. O que vai haver, e aí ele tem razão também,
é mudança de pessoas, mudança de características, mudança de ordenamentos, mudança de estatutos. Isso vai acontecer. Ela vai passar a ser mais vigiada, ela vai passar a ser mais controlada, mas ela não vai acabar. Ela não vai acabar. Ela vai permanecer, a estrutura de poder dela vai permanecer, as federações continentais vão permanecer, as federações nacionais vão permanecer, e esse jogo de poder vai permanecer, porque hoje a FIFA não é só mais a FIFA. Ela tem uma série de corporações, de empresas. Aliás, quem derrubou o Blatter, não sei se os senhores sabem, não foi, todo mundo está achando que foi escândalo, não foi nada disso. Foram os patrocinadores. A Coca-Cola, me lembrar, a Etihad, e mais uma que agora me A foge. Nike estava sendo investigada também. Né? Oi? A Nike estava sendo investigada. É. E a Adidas, que foram a ele, disseram, olha, nós não vamos mais dar apoio, nós vamos sair se você não mudar. E quem está colocando em risco a Copa do Catar são exatamente essas empresas. Não é porque elas sejam boazinhas, é porque os caras disseram, olha, o Catar está escravizando o trabalhador, o Catar está fazendo isso, está morrendo gente, vocês vão continuar patrocinando isso. Os caras disseram, opa, não é bom, nosso nome está ligado a isso. E eu vou encerrar dizendo a vocês o seguinte, eu tenho, em dezembro eu vou fazer 60 anos. Ainda joga muito, ainda pode jogar muito. Ainda dá para jogar uma bolinha no alecrim se bobear, mas vamos lá. Eu vou fazer 60 anos. Eu não quero ser pessimista em relação a vocês que são jovens, não, mas nesses 60 anos, 3 coisas eu ouvi com muita frequência. E nenhuma delas saiu do campo da retórica. Brasil é um país do futuro. Há 60 anos eu espero isso tudo. Nunca vi chutar tão mal, porque como pega na trave esse tal desse futuro? A segunda coisa, fundamental, as pessoas são essencialmente boas. Quem, cara pálida? Me diga quem. Você vai encontrar aqui e ali alguém bacana, mas na grande maioria se juntou e botou uma grana na jogada, meu amigo, o que aparece de lobo é brincadeira. E a terceira, tenha fé na humanidade. Eu tenho tentado. Mas cada vez que eu tenho fé na humanidade, aparece o Estado Islâmico, vem o Gaddafi, os caras bombardeiam criança na Síria. Aí eu paro e digo, não dá para ter vergonha mais de novo, companheiro, tá difícil. Então, eu acho que a gente tem que encarar as coisas com muito realismo. Tá? Claro que tem que ter uma dose de sonho, claro que tem que ter ali uma utopia ou outra, né? Mas a gente tem que ser muito realista e entender que se você for julgar e querer que todo mundo de acordo com os seus critérios, aquilo que você chama de bondade pode ser uma imensa maldade, porque os seus critérios podem não ser os critérios dele, Deus, quem quer que seja. Então era isso, agradecer a vocês e vamos agora para a parte pior, que é vocês perguntam e a gente finge que responde.